Olá, pessoal do terceiro ano Química e do terceiro ano Informática. Como combinado, eu criei uma videoaula para mostrar os erros mais recorrentes que tivemos nesse período de atividades remotas. Então, trouxe aqui alguns exemplos para nós sanarmos as dificuldades e para que não tenhamos mais dúvidas para os próximos tópicos da disciplina. Vamos lá! Primeiro nós vamos falar das retas e as suas equações. Primeira equação é a equação geral. O que nós temos que sanar aqui na equação geral é o seguinte. Na maioria das vezes, a gente usa o determinante para expressar a equação geral da reta. Esse determinante a gente usa o cálculo, a regra de Sarry. Mas, em algum momento, algumas coordenadas de pontos pode ser zero. Então, o que eu quero deixar enfatizado é todo número real multiplicado por zero é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, cuidado nas multiplicações lá nas diagonais do determinante de ordem 3. O exemplo é o seguinte. Equação da reta que passa pelo ponto A com as coordenadas menos 1, 0 e pelo ponto B com as coordenadas 4 e menos 2. Então, nós já sabemos fazer a resolução. Eu preciso de um terceiro ponto geral de coordenadas x e y, de tal modo que o x, o a e o b estejam alinhados. Então, o determinante de ordem 3 formado pelas coordenadas desses três pontos tem que ser igual a zero. Nós já aprendemos isso em aula. Montando esse determinante, nós ficamos com esse. xy1 menos 1, 0, 1, 4 menos 2, 1, igual a zero. Pela regra de Sarry, a gente repete a primeira e a segunda coluna. E agora a gente traça aquelas 6 diagonais, 3 secundárias e 3 principais. Lembrando que as 3 secundárias são aquelas que vão inverter sinal. E as 3 principais são aquelas que vão manter sinal. Então vamos às multiplicações. Na primeira diagonal, 1 vezes 0, 0. Qualquer número real multiplicado por 0 é 0. 0 vezes 4 continua 0. Vezes menos, o resultado da primeira diagonal é menos 0. X vezes 1 é x. X vezes menos 2 é menos 2x. Menos 2x vezes menos, mais 2x, resultado da segunda diagonal. Y vezes menos 1, menos y. Vezes 1, continua menos y. Vezes menos, mais y, resultado da terceira diagonal. X vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes mais, resultado da quarta diagonal, mais 0. Y vezes 1, y. Y vezes 4, 4y. Vezes mais 4y. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Mais 2 vezes mais, continua mais 2. E isso é igual a 0. Então, esses são os resultados do cálculo da regra de Sarry no determinante de ordem 3. Agora, eu vou juntar termos semelhantes. Quem tem x, quem tem y e termos independentes. Bom, fazendo esse cálculo, eu vou chegar aqui à equação geral, é 2x mais 5y mais 2 igual a 0. Verifique aí. Bom, nós já sabemos que na equação geral nós temos 3 coeficientes. O azinho, que é o cara que acompanha o x, o bzinho, que é o cara que acompanha o y, e o czinho, que é o termo independente. No nosso caso, o a é o 2, o b é o 5 e o c também é 2. Bom, passemos agora à equação reduzida da reta, que é fácil. Basta você pegar a equação geral e isolar o y. O que ocorreu de mais recorrente aqui foi regra de sinal, somente isso. Então, vou passar esse exemplo num passo a passo para você perceber as regras de sinais e divisões que vão aparecer. No exemplo anterior, a equação geral era essa, 2x mais 5y mais 2 igual a 0. Aí eu vou isolar o y. Bom, observe que para isolar o y, eu tenho que tirar o 2x e o 2 do primeiro lado da igualdade. Eu tenho que jogar eles para o segundo lado. E eles têm que trocar sinal. Como os dois são positivos, eles vão passar para o segundo lado da igualdade negativos. Ok?
Agora, esse 5 que está multiplicando o y, eu tenho que passar ele dividindo. Quando ele passar dividindo, ele vai dividir todos os caras que estão no segundo lado da igualdade. Todos eles. Ficando dessa forma. Y igual menos 2x menos 2, tudo sobre 5. Separando o segundo lado em duas frações com o mesmo denominador, eu fico com essa equação reduzida. Y igual a menos 2x sobre 5, menos 2 quintos. Ok? Da equação reduzida, nós tiramos duas coisas. O coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular sempre é o número que acompanha o x. Número, ele não carrega variável. Quem é o número? Menos 2 sobre 5. Quem é o termo independente? Menos 2 sobre 5 também. Então, nesse caso, o meu m, coeficiente angular, número que acompanha o x, menos 2 quintos. O n, coeficiente linear, termo independente, menos 2 quintos. Não esqueçam, coeficiente angular e coeficiente linear é somente na equação reduzida. Na equação geral, a gente não fala em coeficiente angular nem linear, muito menos na equação segmentária. Somente na equação reduzida que a gente tem coeficiente angular e coeficiente linear. Passemos agora à equação segmentária da reta, que também pode ser obtida a partir da equação geral. No exemplo anterior, a equação geral que nós estamos trabalhando é 2x mais 5y mais 2 igual a 0. Nós temos que isolar o termo independente em um lado da igualdade e depois transformá-lo em 1. O termo independente é 2. Ao isolar ele, eu fico dessa forma. 5x mais 5y igual a menos 2. Ele trocou de lado da igualdade, então trocou o sinal. Agora, para transformar ele em 1, eu tenho que dividir todo mundo da igualdade por ele mesmo. Então, já que aqui é menos 2, vou dividir todo mundo por menos 2, ficando com essa igualdade aqui. Agora, aqui em cada uma das frações, eu vou aplicar uma operação. Pode ser a mesma operação nas três, pode ser operações diferentes em cada uma das frações, que é o que vai acontecer aqui. Na primeira fração, o que dá para fazer? Eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 2. Na segunda fração não dá para fazer simplificação. Então eu vou inverter, fazer o processo inverso da divisão de frações, que nós aprendemos isso em aula. E sempre no segundo lado da igualdade, um número dividido por ele mesmo vai ser 1, que é o nosso objetivo. Observe que a equação segmentária, tanto x quanto y não podem ter números acompanhando eles. Ok? Não posso ter 2x, não posso ter 5y, não posso ter número negativo no numerador. Nós aprendemos isso em aula. Fazendo a simplificação na primeira fração, eu fico com x sobre menos 1. Verifique. Fazendo o processo inverso da divisão de frações na segunda fração, eu fico com y igual a y sobre menos 2 quintos. Verifique também. E observe ainda, quando você inverte uma fração, ela não troca de sinal. Ok? E do outro lado da igualdade, menos 2 dividido por menos 2 igual a 1. Essa é a equação segmentária. Tudo bem? Sempre o x e o y não podem ter outros números diferentes de 1 acompanhando eles, não podem ser negativos, e o segundo lado da igualdade sempre igual a 1. Ok? E lembre-se, quando você faz o processo inverso da divisão de frações, a fração não troca de sinal. Ok? Sempre quem está embaixo do x é o p, sempre quem está embaixo do y é o q, que no nosso caso é menos 1 e menos 2 quintos. Vamos passar agora para uma observação que foi recorrente aí nos últimos tempos. Se eu tenho uma equação do tipo 3x igual a 0, tem equação reduzida? Não. O termo y não apareceu, então não tenho como isolar o y. Não tem equação reduzida. Tem equação segmentária? Também não, porque o termo dependente aqui é 0.
Quando você for dividir todo mundo da igualdade por zero, você vai chegar numa indeterminação matemática, porque não existe divisão por zero. Então não tem equação segmentária. Esse mesmo raciocínio vale para esse aqui, ó. Uma reta menos 3y mais 2. Bom, tem equação reduzida? Ela não terá coeficiente angular nesse caso, porque não tem o termo x. Equação segmentária, também está faltando o termo x. Então, nesse caso, para esses dois exemplos, nós só temos equação geral. Ok? Passemos agora, então, para outro ente geométrico, a circunferência. Aqui nós vamos detalhar tudo. A equação reduzida, a equação geral e o completamento de quadrados. A equação reduzida é padrão, nós já demonstramos ela em aula, que é sempre x menos x do centro ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, se o centro for 2 e 3 e o raio 3, eu faço as devidas substituições, ficando com aquela igualdade. Deixar a equação assim na forma reduzida, tá certo? Está incompleto. Eu preciso resolver os possíveis cálculos que aparecem nessa igualdade, que no nosso caso é o caso do raio. Eu vou resolver o 3 ao quadrado aqui. Tenho que resolver ele. Então a equação reduzida fica dessa forma. X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. No outro exemplo, o centro é menos 4 e 2/5 e raio raiz de 5. Aqui vai aparecer uma regra de sinal dentro do parênteses. Olha lá. X menos menos 4 ao quadrado mais y menos 2/5 ao quadrado igual a raiz de 5 ao quadrado. O que eu vou resolver de elementar aqui? A regra de sinal e a potência ali do raio. Então a equação reduzida fica x mais 4 ao quadrado mais y menos 2/5 ao quadrado igual a 5, que é a potência do raiz de 5 ao quadrado. Outro exemplo. Centro 0 menos 3 e raio 2/3. Substituindo, olha o que aparece. X menos 0 ao quadrado, y menos menos 3 ao quadrado, igual a 2/3 ao quadrado. O que eu vou resolver? A regra de sinal, a potência do raio e uma possível subtração que apareceu, x menos 0. X menos 0 é x. Eu não vou deixar o zero escrito. O zero, quando ele é neutro na operação, a gente nunca escreve ele. Então, x menos 0 no primeiro parênteses é x e fica elevado ao quadrado. Pronto. No segundo parênteses, somente a regra de sinal, y mais 3 ao quadrado. Do outro lado da igualdade, a potência do raio, 2/3 ao quadrado, 4/9. Vamos agora à equação geral, que nós já sabemos, para obter a equação geral, um caminho é você resolver os quadrados perfeitos da equação reduzida. Bom, então vou relembrar aqui o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números reais. Quadrado da soma, a mais b quadrado. É o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença, a menos b ao quadrado. É o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nenhuma das duas carrega sinal. Tudo bem? A gente não carrega sinal no desenvolvimento de um quadrado perfeito. Certo? A gente só observa se é quadrado da soma ou quadrado da diferença. Os números envolvidos, quando a gente joga no desenvolvimento, a gente não carrega sinal. Vamos ao primeiro exemplo. Bom, o item A nós tínhamos assim. X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9, do exemplo anterior. Os dois são quadrados da diferença. No primeiro parênteses, quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? 2. Sem sinal. Então, no caso, o A vai fazer o papel do X, o B vai fazer o papel do 2. E é quadrado da diferença. Então, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que eu não carreguei sinal ali naquele 2. Segundo parênteses, quadrado da diferença. Quem vai fazer o papel do A? O Y. Quem vai fazer o papel do B? O 3, sem sinal. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não carreguei sinal no 3.
E aquele 9 que estava do segundo lado da igualdade, eu passo para o primeiro lado, igualando a zero. Sempre equações gerais são iguais a zero. Então a gente tem que tirar o que tiver do segundo lado da igualdade e trazer para o primeiro lado. Ok? Agora eu vou resolver contas. Bom, ali vai ficar x ao quadrado, menos 4x, mais 4, mais y ao quadrado, menos 6y, mais 9, menos 9 igual a zero. Certo? Sempre vou deixar os termos quadrados primeiro, depois os termos que têm expoente 1 e depois os termos independentes. Então, x quadrado e y quadrado ficam na frente, menos 4x menos 6y vem na sequência. E agora eu vou juntar o termo independente 4 com mais 9 com menos 9. Vou fazer esse cálculo. Vai dar 4. Ok? E essa é a equação geral da circunferência que tem aquela equação reduzida no início. Fácil. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo era esse. X mais 4 ao quadrado mais y menos 2/5 ao quadrado igual a 5. Nós temos um quadrado da soma e um quadrado da diferença. Vamos ver o quadrado da soma. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 8x. Ó, coloquei menos aí, mas corrija, por favor. É mais, tá? Mais o quadrado do segundo, que é 16. No outro quadrado da soma, ficamos com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4/5y, mais o quadrado do segundo, que vai dar 4 sobre 25. E vou passar o 5, que está do segundo lado da igualdade, para o primeiro lado. Ficou assim. Ok? Bom, agora o que nós vamos fazer? Deixar os termos quadrados primeiro, os termos que têm expoente 1 na sequência e os termos independentes depois. Ok? Então, x quadrado e y quadrado aparecem primeiro. Depois vão aparecer o mais 8x e menos 4/5y. Troquei ali o sinal, mas é mais 8x. Ok? E agora eu vou juntar o 16 com o 4 sobre 25 com o menos 5 ali no final. E vou fazer o cálculo ali para juntar esses três números, 16 mais 4 sobre 25, menos 5. Lembrem-se, envolveu frações, soma de frações, subtração de frações, mínimo múltiplo comum. Não podem esquecer do mínimo múltiplo comum, ok? Mínimo múltiplo comum ali daqueles três últimos números é 25. Então ficamos com x quadrado mais y quadrado mais 8x menos 4/5y. Ali, já tirei o MMC e já fiz o cálculo para você verificar depois. Tá ok? E juntando tudo isso, nós chegamos nessa equação geral. X quadrado mais y quadrado mais 8x menos 4/5y menos 4/5y mais 279 sobre 25 igual a zero. Terceiro exemplo, olha ali, x quadrado mais y mais 3 quadrado igual a 4 nonos. Nós só temos um quadrado perfeito e dá soma ainda. Então, x quadrado permanece ali, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 6y, mais o quadrado do segundo, que é 9, e menos 4 nonos já passando o que está do segundo lado da igualdade para o primeiro lado. Ok? Bom, ali só vou juntar o 9 com menos 4 nonos. Vou ter que calcular um mínimo múltiplo comum. X quadrado mais y quadrado mais 6y, já está calculado ali o mínimo múltiplo comum, verifique depois, igual a zero, chegando nessa equação geral. Ok? Não esqueçam então de desenvolver bem os quadrados perfeitos sem carregar sinal. Tudo bem? E não esqueçam de tirar mínimo múltiplo comum em algumas frações que apareçam. Vamos lá. Agora, passando da equação geral, a gente vai para o completamento de quadrados, que é passar a equação geral para a equação reduzida, fazer o processo inverso. Vamos lá. Nós temos essa equação geral. O que a gente faz primeiro? Deixa quem tem x próximo, quem tem y próximo e quem é termo independente depois. Então, x quadrado menos 4x mais y quadrado menos 6y mais 4 igual a zero. Bom, olha aqui. Os dois primeiros já está cheirando que é um quadrado da diferença. X quadrado menos 4x, certo?
Só que está faltando aí o segundo termo elevado ao quadrado. Nós temos o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo está aqui. Está faltando o segundo ao quadrado, certo? Então nós vamos colocar ele. Que jeito que a gente coloca? Nós aprendemos isso em aula. Eu pego ali o menos, o cara que acompanha o x, que no caso é o 4, divido ele por 2, que dá resultado 2, e eu vou somar e subtrair 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, x² menos 4x, qual é a metade de 4? 2. Então, mais 2² menos 2². Ok? Agora, y² menos 6y. Então, eu vou pegar o cara que acompanha o y, que no caso é o 6. Metade do 6, 3. Então, somo mais 3² menos 3². Copio o restante, mais 4 igual a 0. Observa que os 3 primeiros caras ali, x² menos 4x mais 2 ao quadrado, é o quadrado da diferença de x com 2. Certo? Observa o seguinte, que o y² menos 6y mais 3² é outro quadrado da diferença do y com 3. E quem sobrou? Sobrou o menos 2², o menos 3² e o mais 4. Erro recorrente que apareceu. Quanto é menos 2²? É menos 4. Por que não é mais 4? Bom, simples. Porque o menos ali não está envolvido em parênteses. Ok? Se o menos estivesse junto com 2 dentro de um parêntese e elevado ao quadrado, ficaria mais 4. Como o menos não está entre parênteses, ele continua ali. Então, nós teremos x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, menos 4, menos 9, mais 4, igual a 0. Ok? Bom, posso cancelar o menos 4 com mais 4. Então, vai ficar ali igual a 9, já jogando para o segundo lado. E agora, eu tenho que descobrir quem é o centro e quem é o raio. O centro já está óbvio, né? 2 e 3. E o raio? É o número que elevado ao quadrado dá 9. Aí eu volto ele ali só para destacar o centro e o raio. Que no caso, centro 2 e 3 e raio 3. Ok? Segundo exemplo para nós. Tínhamos aí x² mais y² mais 8x menos 4/5y mais 279 sobre 25. Termos em x próximos. Termos em y próximos. Termo independente depois. Bom, qual é a metade do 8? 4. Então eu somo 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado. No outro, qual é a metade de 4/5? 4/5 sobre 2 ao quadrado menos 4/5 sobre 2 ao quadrado. Pronto, é a metade ali de uma fração. Mais 279 sobre 25. O que eu vou fazer nessas frações ali que está elevado ao quadrado? Bom, ali eu posso pensar que é uma divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é o que eu vou fazer. Olha lá, conservei o 4/5 e multipliquei por meio, nos dois. Tá bom? Só estou consertando aquilo ali. Bom, fazendo a multiplicação daquelas duas frações, nos parênteses, nós vamos ficar com isso aí, ó, verifique. Menos 2/5 ao quadrado, mais 2/5 ao quadrado. Certo? Bom, agora, olha, x² mais 8x mais 4 ao quadrado. Isso é um quadrado da soma de x com 4. y² menos 4/5y mais 2/5 ao quadrado. É um quadrado da soma de y com 2/5. Ali. Quem sobrou? Menos 4 ao quadrado, menos 2/5 ao quadrado, mais 279 sobre 25 ao quadrado. Só uma coisinha aqui. Ali no caso, isso mesmo, certinho. 279 sobre 25. Agora eu vou resolver aquelas potências. Quanto que é menos 4 ao quadrado? Menos 16, porque não está envolvido em parênteses. Então, menos 16. Menos 2/5 ao quadrado, menos 4 sobre 25. Mais 279 sobre 25. Como eu junto aqueles três últimos números? Mínimo múltiplo comum. Está ali feito para você. Verifique depois. Tá bom? Juntando ali nos finalmente, chegamos nisso. Menos 125 dividido por 25, menos 5.
Passando o 5 para o outro lado, ficamos com essa equação reduzida. Ok? Bom, observe que na última linha, x mais 4, na verdade, eu tinha que ter x menos alguma coisa para eu destacar o centro. Então eu volto a uma regra de sinal, que nós vimos isso em aula também. Ok? Então quem vai ser o centro? Menos 4 e 2 quintos. Menos 4 e 2 quintos. Eu tenho que ter um menos aqui depois do x e um menos aqui depois do y, que é da equação reduzida. Eles têm que aparecer. Ok? E o número que elevado ao quadrado dá 5 é o raiz de 5, me dando então centro menos 4 e 2 quintos, raio, raiz de 5. Ok? Última. X² mais y² mais 6y mais 78 nonos. Bom, termo em x já está ali, termos em y próximos já estão, e o termo independente. Então, x² está ali sozinho, y² está ali, metade de 6, 3. Então, eu somo 3² e subtraio 3². Copio o restante. Faço isso justamente para perceber que y² mais 6y mais 3² é o quadrado da soma do y com 3. Pronto. Certo? Bom, vou resolver as potências ali. Menos 3², menos 9, mais 78 sobre 9. Como eu junto esses dois números? Mínimo múltiplo comum. Já está feito ali para você. Ok? Verifique depois o resultado. Então, x² mais y mais 3² menos 4 nonos. Bom, agora eu já vou para a parte da equação reduzida. Eu tenho que ter x menos alguma coisa, y menos uma outra coisa, igual a uma terceira coisa ao quadrado. Certo? Bom, quem que vai subtrair o x ali? No caso, é o zero. X menos 0². Quem vai subtrair o y? Bom, é o menos 3. Faltou um menos ali que eu escrevi. Ok? É y menos 3². Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4 nonos? 2/3. Então, qual é o centro? 0, menos 3 e raio 2/3. Ok? Não esqueçam do sinal menos aí do 3 que eu esqueci. Pessoal, bons estudos. Muito obrigado. Ok? Essa videoaula serve apenas para você sanar um pouco das dúvidas que ainda ficaram. É só para reforçar os comentários que eu deixei nas atividades e na prova. Ok? Aproveitem bastante. Qualquer dúvida que surgir, só interagir lá no fórum. Ok? E até a próxima videoaula.